Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de História da Península e Trajetórias de Pesquisa, um podcast dos grupos O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIV, XV e XVI, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. Apoios FAPESP e Fonds National Suisse. Meu nome é Patrícia Seriero, sou historiadora, bolsista de jornalismo científico e apresentadora deste podcast. Neste segundo episódio, falaremos sobre a murmuração, considerada um dos pecados da língua na Idade Média. Para conversar conosco sobre o assunto, convidamos o historiador Tiago Augusto Mota, mestrando do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis, e membro do grupo de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica. Desde a iniciação científica, Tiago vem estudando as transgressões da língua nas obras castelhanas do século XV, e em especial nas obras de Frei Hernando de Talavera. Mas antes da entrevista, vamos saber um pouco mais sobre quem foi Hernando de Talavera. Hernando de Talavera foi um personagem importante no cenário castelhano do século XV, exercendo influências religiosas, políticas e intelectuais. Antes de se tornar o primeiro arcebispo de Granada, recém-conquistada dos mouros, em 1492, ele já havia circulado em diversos ambientes, como a universidade. Ele foi estudante e mais tarde professor na Universidade de Salamanca, o convento, foi monge prior da Ordem de São Jerônimo, a corte real, foi confessor de Isabel I, rainha de Castela, e conselheiro real, bem como outros âmbitos da alta hierarquia eclesiástica. Ele também foi bispo de Ávila. Talavera escreveu inúmeras obras voltadas para a pastoral e inclusive para a organização da vida cotidiana das mulheres nobres. Teve grande preocupação com a utilização da palavra, vista por ele como uma ferramenta de conversão, catequese e de exercício político, e ele também foi alvo da Inquisição nos últimos anos da sua vida. Oi, Tiago. Antes de tudo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Bem, Tiago, explica pra gente o que era entendido por pecados da língua na Idade Média. Por que a murmuração foi considerada um pecado da língua? Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Antes de tudo, gostaria de agradecer pela oportunidade da entrevista. Será gosto e mesmo uma satisfação poder participar do podcast História da Península e Trajetórias de Pesquisa. Em toda a época e contexto histórico, o ato de falar foi considerado uma ação arriscada, perigosa. Em determinados tempos e lugares, inclusive, ocupar mal a palavra significava mesmo pecar. Na Idade Média, não se falava impunemente. Ou seja, uma língua desregulada podia condenar a alma à danação eterna, enquanto calar podia ser uma forma de salvação espiritual do homem. No medievo, de fato, a língua não era apenas um órgão anatômico, mas uma janela da alma. Habitualmente, entendiam-na ora como um instrumento de edificação religiosa, por ocasião em que era empregada para propagar o evangelho, ora como um canal de perdição, quando o seu uso implicava em desvios da ortodoxia cristã. Dignificar ou corromper, salvar ou condenar, eis a ambivalência as duas faces da língua. Dito isso, e de modo sucinto, os pecados da língua, no período medieval, foram compreendidos como transgressões religiosas cometidas por meio da palavra. Nesse sentido, atos verbais como blasfemar, difamar, pejorar, mentir, murmurar e afins, todas essas práticas, distante de simples descuidos cotidianos, eram interpretadas como sinônimos de pecado e sintomas de uma alma desgovernada. Notadamente a murmuração, esta era tida como um vício sorrateiro, praticado às sombras, que consistia em detrair, em maldizer o outro em sua ausência. Não raro, consistia em falar mal de figuras de autoridade, de pessoas situadas em posição hierárquica superior. Se hoje
murmurar pode soar como algo inofensivo, talvez um sussurro liviano no corredor, na teologia medieval, por sua vez, a acepção era completamente outra. Murmurar, naquela altura, era quase mesmo um atentado ao ordenamento social. E a quais públicos a obra de Talabeira contra a murmuração foi destinada? É possível saber em quais grupos sociais ela circulou de fato? Hernando de Talabeira, figura eclesiástica de prestígio da Castela do século XV, religioso da Ordem de São Jerônimo, arcebispo de Granada e confessor da Rainha Isabel I, a católica, formulou diversos opúsculos com o propósito de ofertar diretrizes para a comunidade cristã de sua prelazia. Dentre tantos trabalhos, destaque-se o escrito, publicado em 1496, em tradução livre ao português, tratado muito proveitoso contra o comum e muito contínuo pecado que é detrair ou murmurar e dizer mal de alguém em sua ausência. Escrito este no qual o prelado oportuniza prescrições e recomendações para uma postura verbal moralmente virtuosa, em especial atentando-se contra o pecado da murmuração. Em teoria, especula-se que essa obra de Hernando de Talavera foi destinada, segundo a literatura historiográfica da área, para a formação e instrução basilar do clero que atuaria na arquidiocese granadina. A rigor, assim sendo, destinava-se a um público eminentemente letrado. No entanto, em termos de circulação efetiva, parece que o seu alcance não foi tão restrito. Afinal, a circulação não era necessariamente apenas operada por leitura direta. Embora com dificuldade se consiga precisar cada exato auditório, Clay Talavera, enquanto bom estrategista da fé, sabia que as suas ideias poderiam ser transmitidas oralmente, quer interpretadas por confessores, quer reelaboradas em pregações, quer articuladas desde o púlpito. Ideias que poderiam ser transmitidas oralmente a todo um público, portanto, iletrado e leigo mais amplo, de modo que, na prática, e para além de tinta sobre o papel, a obra de Talavera pode ser concebida como mais uma peça no grande jogo de disciplinamento dos corpos e das consciências da época, pelo que o seu conteúdo, parece-me, teve mesmo trânsito em todo o corpo social de então. Sobre o pecado de detrair, vulgarmente chamado murmurar ou murmuração, que é falar mal de alguém em sua ausência, é preciso saber antes de tudo que é grande pecado e muito insultado na Santa Escritura e pelos santos. É grande pecado porque faz grande dano, pois o que murmura ou fala mal prejudica aquele de quem murmura, tirando-lhe a sua boa fama, que é o maior bem do que muitas riquezas, como diz Salomão. Da mesma forma, traz muito dano àqueles que ouvem a murmuração, porque faz com que desdenhem em seus corações e queiram mal ou menos bem aqueles cujos pecados e males ouvem. Vocês acabaram de ouvir um trecho do opúsculo doutrinário, traduzido para o português como Tratado muito proveitoso contra o comum e muito contínuo pecado, que é detrair ou murmurar e falar mal de alguém em sua ausência, de Hernando de Talabeira, impresso em 1496. Ainda que a gente desconheça a data exata de composição desse tratado de Talabeira, a gente sabe que ele foi impresso juntamente com outros tratados do religioso em 1496, justamente no momento em que Talabeira era arcebispo do recém-conquistado território de Granada, o último reduto dos muçulmanos na Península Ibérica. Então, a rendição de Granada se deu em 1492 e Talabeira foi nomeado arcebispo no ano seguinte, em 1493. É possível identificar as motivações para a preocupação de Talabeira com o tema da murmuração? Definitivamente, publicar um tratado sobre o uso correto da palavra está longe de ser um ato neutro, tampouco apenas matéria de ordem devocional. Ora, nesse sentido, não me parece exagero afirmar que o tratado sobre a murmuração deve ser lido como parte de um projeto maior, que não era apenas religioso, mas igualmente cultural e político.
Nomeado arcebispo de Granada pela rainha Isabel I, logo após a conquista do reino muçulmano, Hernando de Talavera tornou-se um dos responsáveis direto pela evangelização daquele território e pela integração dos súditos recém-subjugados à ortodoxia cristã castelhana. Se, afinal, a guerra de reconquista havia terminado, havia uma outra que estava só começando. No fundo, a verdadeira conquista era do corpo e a da alma, da ação e da consciência. Dentro de um cenário em que procurava-se a normatização discursiva, portanto, ensinar a orar e a falar corretamente era também ensinar a pensar dentro das fronteiras do dogma cristão e a submeter-se à nova ordem castelhana. Nas entrelinhas do Tratado Talaveriano, assim sendo, embora nele não se revele explicitamente toda a conjuntura externa na qual foi publicado, inscreve-se todo um movimento maior que preconizava uniformizar práticas, regular pensamentos e silenciar dissidências políticos religiosas. Inscreve-se todo um movimento que parece-me que primava em ensinar como falar e calar diante da coroa e da igreja. Nesse tratado, o Talavera chega a dar exemplos de situações específicas em que esse pecado da murmuração ocorria ou poderia ocorrer? Há alguma recomendação do Talavera para evitar esse tipo de pecado? Numa sociedade sabida pela oralidade, num tempo em que a comunicação verbal ainda predominava, como foi a Idade Média, tão importante quanto o que se dizia era saber quem, como e a quem se falava. No Tratado sobre a Murmuração, Hernando de Talavera não se limita a advertências genéricas, mas nomeia, exemplifica e pinta cenas. Enquanto um vício cotidiano, quase automático, a murmuração, ou seja, o ato de difamar às escondidas contra o próximo, era expressão direta da inveja, nociva tanto à alma do murmurador quanto à ordem social e espiritual do corpo cristão. De certo modo, a murmuração não se tratava de um pecado raro ou extravagante, mas de um hábito social entranhado, passível de ocorrer em situações simples, comezinhas, e que tinha sempre um autor e seu cúmplice, isto é, o detrator e o receptor conivente da infâmia, o falante e o ouvinte. Dada sua natureza dissimulada, o murmúrio implicava em contestar decisões, desacreditar ordens, corroer a autoridade, de tal sorte que, uma vez seu potencial desagregador, poderia significar uma ameaça à paz e toda a coesão comunitária. Nascido da inveja, segundo os teólogos do período, a murmuração atacava diretamente a honra alheia e, portanto, era menos um ruído e mais um indício, isto é, uma evidência de que fervilhavam e irrompiam em tensões sociais. Se havia algum remédio, afinal, guardar a língua, praticar o silêncio prudente, evitar conversas ociosas, vãs e vigiar a fala, utilizando-a apenas em função da salvação da alma, eram as principais recomendações. Você iniciou as suas pesquisas sobre os pecados da língua em Talavera na iniciação científica como bolsista FAPESP do projeto Jovem Pesquisador, o ensino da fé cristã na Península Ibérica, sob a orientação do professor Leandro Alves Teodoro. Quais foram os principais obstáculos surgidos nesse percurso? Conta pra gente. Nas pesquisas que têm a Idade Média como recorte espaço-temporal, quase sempre as dificuldades são previsíveis e as minhas não escapam à regra. Quer dizer, ambientar-se na atmosfera religiosa medieval e aprender a ler uma documentação repleta de referência e vocabulário teológico e com uma complexa retórica devocional foram os pontos nos quais residiram as minhas maiores dificuldades. No fundo, porém, essas dificuldades não foram um obstáculo, mas, na verdade, leio-as como provocações formativas que amadureceram-me para a continuidade do meu itinerário investigativo. Tiago, para finalizar, você poderia nos contar um pouco sobre a sua pesquisa atual? No atual estágio dos meus estudos, agora com mais fôlego e menos ingenuidade,
Estou a aprofundar as relações entre regulação verbal e disciplinamento moral e espiritual na Castela dos séculos XIV e XV. Nesse momento, não me limito a um autor ou a uma única obra específica, mas o foco tem recaído a um corpus documental mais amplo, escritos de natureza pastoral e moral, voltados ao controle da fala cotidiana. Em traços gerais, a minha pesquisa debruça-se atualmente sobre os mecanismos ocupados para o ordenamento da palavra e, por conseguinte, como o estabelecimento de uma custódia da fala atuou como ferramenta de internalização da fé e controle moral dos fiéis, contribuindo assim para a concepção e sedimentação de consciências, comportamentos e práticas virtuosas, sempre em oposição às formas pecaminosas de uso da língua. Tiago, agradecemos muito a sua participação e convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e as atividades dos grupos O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com e das suas redes sociais. Estiveram aqui comigo também os bolsistas de jornalismo científico e alunos de História da Unesp Campos de Assis, Lucas José Monberg e Ana Caroline de Souza. Até a próxima! História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um podcast dos grupos O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIV, XV e XVI, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. O projeto O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, coordenado pelo historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis, foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, na modalidade Jovem Pesquisador, de outubro de 2018 a setembro de 2024. O auxílio contribuiu para a criação de um grupo de pesquisa destinado ao estudo das formas de fazer crer e das crenças cristãs em terras ibéricas tardo-medievais, além de possibilitar a realização de vários eventos internacionais, publicações individuais e coletivas, bem como a manutenção de um banco de dados de obras pastorais e doutrinárias, composto de verbetes de autores nacionais e estrangeiros, entre outras atividades. O projeto Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, coordenado pelos pesquisadores Leandro Alves Teodoro e Hugo Oscar Bizarri, professor de Filologia Hispânica e História da Língua no Departamento de Espanhol da Universidade de Friburgo, Suíça, teve início em outubro de 2021 e resulta de um acordo bilateral entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e o Fonds National Suisse. Sua proposta visa a criação de um núcleo de pesquisa internacional e interdisciplinar dedicado ao estudo das funções moralizantes dos relatos breves, exempla, produzidos e compilados na Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. O grupo internacional, formado por pesquisadores de universidades paulistas, Unesp, Unifesp e USP, e estrangeiras, Universidade de Friburgo, Suíça, Universidade de Genebra, Suíça, Universidade de León, Espanha e Universidade Aberta, Portugal, já realizou 4 eventos científicos, além de ter publicado obras coletivas e individuais.